online agora, no Facebook, no Instagram. Boa tarde, boa noite, né? Já são 6 horas. Boa noite a todos. Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast, dos Jovens Reconectados. O segundo podcast. Segundo podcast. E hoje a gente vai falar sobre um tema meio polêmico, né, Duda? É um pouquinho polêmico, Raquel. A gente vai falar sobre o posicionamento cristão, principalmente nas instituições de ensino, nas faculdades, escolas, cursos técnicos. Exatamente. Então, se você é um jovem ou se você já passou pela faculdade, se você já passou por essa fase, né, escolar e já teve um ataque à sua fé, já teve que se posicionar ali como cristão, como homem, como mulher de Deus, deixa aí embaixo nos comentários. E a nossa enquete de hoje, né, qual que é se você acredita que os cristãos devem se posicionar publicamente, né, nas escolas, nas faculdades, sobre a fé deles. O que você acha sobre esse assunto? Escreve aí pra gente. A importância do nosso posicionamento, né, como cristão. Exatamente. Então já vai deixando aí o seu comentário, já vai marcando aí seus amigos, vai marcando aquelas pessoas que você conhece. Ribet, eu acho que parou aqui, ó. E no Instagram, né, vai mandando aí pros seus amigos, pra sua família, que gostam desse tipo de assunto, que é sempre bom a gente ter um conhecimento a mais, né, Raquel? Exatamente. Então já vai marcando aí os nomes das pessoas que você quer que veja esse vídeo, que vai ser importante, né? Porque, na verdade, é um tema muito atual, porque Sim. nós vivemos... Não é mistério pra ninguém que a gente vive os últimos tempos, né? Inclusive, a gente está fazendo toda terça-feira aqui na igreja um estudo sobre os últimos tempos que o pastor Luiz está dando pra gente, né? Então, não é mistério que a gente já está vivendo os últimos tempos. Então, nós vivemos momentos de intenso ataque à nossa fé, né? Em todas as áreas. E a escola, a faculdade não deixa de ser uma dessas áreas, né? Em que a gente é atacado. Infelizmente, as pessoas... a gente não pode generalizar aqui, claro, né? Mas a gente vê relatos, assim, de pessoas que estudam em universidades públicas, principalmente, que tem que relatam isso pra gente, né? Que mostram que as pessoas estão sofrendo esse tipo de ataque, né? Apenas por se posicionarem, né, com uma opinião contrária à de algumas pessoas. E a maioria dessas pessoas retratam que sofrem agressões verbais e agressões físicas também, apenas por se posicionarem contra, né, e apoiarem os seus princípios e não deixarem os seus princípios ir por água abaixo. Exatamente, até porque hoje em dia a moda, entre aspas, é essa pauta feminista, Sim. essa pauta, né, que mostra que as mulheres são oprimidas, que as mulheres vivem abaixo dos homens e que a gente tem que se revoltar contra isso. Todas essas questões, né, e fora a questão da religião, que fala, a gente vai contar, né, eu vou contar mais pra frente pra vocês um pouquinho do meu testemunho, que eu já passei sobre isso, mas as pessoas atacam diretamente a nossa fé, não é uma coisa assim, escondida. E é diariamente, tá, gente? E ao longo dos anos a gente consegue perceber que só vem aumentado, né? E não vem diminuindo. Então a gente tem que se posicionar sim com nossos argumentos concretos. Então o conhecimento é primordial para nós. Então vamos buscar mais, estudar mais a palavra. Exatamente. E ter um conhecimento assim adequado pra gente saber debater, saber Exatamente. argumentar com essas pessoas. Porque o nosso conhecimento é primordial, porque eles podem tirar tudo de nós, mas o nosso conhecimento vai ser sempre, né, nosso. Exatamente, a Bíblia diz que o obreiro aprovado, e obreiro não é somente aquele que tem o título de obreiro, o obreiro é o servo de Deus, né? O homem de Deus, a mulher de Deus. Exatamente. A Bíblia diz que o bom obreiro maneja bem a palavra de Deus, sim, né? O bom obreiro, ele sabe argumentar ali, e é por isso que é importante a gente ler a palavra de Deus, porque ali tem todas as respostas para esse tipo de ataque. Sim, né? Raquel, e também não é apenas ler, né? Temos que meditar e estudar e saber, né? Porque a gente tem que entender o que essa palavra quis nos mostrar pra gente poder ensinar a outras pessoas também que têm um posicionamento contrário, porque não adquirem um conhecimento correto. Porque apenas escutam pessoas, né, com opiniões e vão nas opiniões sem saber o argumento correto, né? Exatamente. E se você se diz uma pessoa cristã, né, então você segue a Cristo. Exatamente. E Cristo, como que a gente conhece a Cristo? Cristo não está aqui em pessoa,
pessoa, né, em carne e osso, pra gente ouvir. Então, como é que a gente vai conhecer Cristo, né, sendo que ele esteve na Terra há mais de 2000 anos atrás? Conhecendo a palavra dele, a Bíblia. Lendo a Bíblia, né? diariamente, é um pão diário, gente. A gente tem que se alimentar todos os dias, não é só de vez em quando, porque a palavra de Deus é um manual para nossas vidas, né? Ensina a gente a viver de maneira correta e adequada, para que aí sim a gente tenha a presença de Deus realmente em nossas vidas. Exatamente. Então, a gente estava conversando, né, sobre aquele vídeo que você estava me contando. Conta aí um pouquinho pro pessoal. Então, gente, eu vi um vídeo super interessante de um rapaz, né, que ele foi fazer uma dinâmica em uma faculdade federal, uma faculdade pública, que como eu e Raquel temos o direito de estar também, ele também tem o direito. E ele estava lá para fazer uma dinâmica com essas pessoas, os estudantes da faculdade pública, e a dinâmica era basicamente pegar algumas fotos de pessoas específicas e mostrar para aqueles estudantes, né, para eles terem, se eles têm aquele conhecimento de quem eram aquelas pessoas. E estava valendo uma quantia e ele começou a fazer essa dinâmica com os estudantes. E esse rapaz era cristão. Sim, né? Ele era cristão e tinha o posicionamento dele, né? E ele era nítido e aparentemente a gente conseguia ver que ele era cristão. Então aquelas pessoas se incomodaram com o posicionamento dele e com a conduta que ele estava tendo. Mas em nenhum momento ele foi agressivo, ele agiu de palavras de má fé, em nenhum momento ele fez isso. Só que aquelas pessoas, sem ter o devido conhecimento, começou a julgá-lo de maneira errada e agredir verbalmente aquele rapaz e fisicamente também, com cabos de vassoura, xingando até a própria mãe dele porque não tinha argumentos concretos contra aquele rapaz. Então a gente consegue ver que a nossa fé ela é diariamente atacada e essas pessoas não têm argumentos concretos para atacar a nossa fé, então acabam nos agredindo fisicamente e verbalmente com palavras de baixo calão, como ocorreu com esse rapaz. Não, e acaba que, sabe o que acontece? Muitas dessas pessoas, né, que fazem questão de mostrar que são contra, fazem questão de atacar, eles caem exatamente na hipocrisia, porque eles exigem tanto respeito, eles exigem tanto amor ao próximo. O devido respeito que eles tanto pedem, eles mesmos não dão, né? Exatamente. Não fornecem o respeito que eles tanto pedem para nós darmos a eles. Exatamente. E com você? Já aconteceu algum tipo de situação desse, seja em ambiente público, seja na escola para os jovens, né? Ou na faculdade, ou em algum lugar? Porque, contando um pouquinho do meu testemunho aqui para vocês, eu há 3 anos atrás eu comecei a fazer uma faculdade de psicologia, né? Em uma instituição aqui próxima da região. E eu percebia que durante as aulas era um ataque assim constante, direto. E tinham professores que falavam diretamente, olha, a Bíblia, ela é um pensamento medieval. A Bíblia, ela é uma coisa que, sabe, não é para ser seguida, é um pensamento medieval. Né? Exatamente. Entendeu? E ali eu era obrigada a ler textos que falavam claramente que Deus não existia, que Deus era uma invenção, que Deus era uma concepção coletiva e tal, que a gente é ensinado a acreditar e tudo isso. E isso são argumentos constantes, principalmente em faculdades assim de cursos de ciências humanas, né? Eu percebo que é mais constante ainda, seja psicologia, seja história, seja geografia, mas já tivemos relatos até de pessoas de faculdades de exatas mesmo, matemática, falando que aquela ideologia estava sendo inserida ali nas aulas, né? Seja de maneira mais escondidinha ou de maneira explícita, como foi nesse caso. Sim. Então, é uma coisa que realmente é a realidade. E eu estava vendo também alguns dados, né? Estava ouvindo uma pesquisa e ali estava dizendo que de filhos de cristãos, de cada 10 filhos de cristãos que nasceram na igreja, que foram ensinados, que souberam, né, conhecer a palavra de Deus, ouviam falar de Jesus desde criança, de cada 10, 7 se desviavam na faculdade. Ou seja, por que esses jovens se desviaram, né? Por que esses jovens saíram da presença de Deus, sendo que eles ouviram desde criança? A gente né? consegue ver que faltou o posicionamento da fé deles, né? Exatamente. Por isso que a gente está reforçando que é muito importante que nós cristãos se posicionamos em tais assuntos, porque assim, quando a gente não se posiciona, a gente deixa que aquela opinião daquela pessoa, a gente absorve, né? Aquela opinião. Se a gente não vigia, a gente absorve. A gente absorve. Né? E acaba que o nosso posicionamento, ele fica ali, a Deus dará. Então, assim, o posicionamento cristão, ele é muito importante.
e precisamos nos posicionar cada dia mais, mesmo que essas pessoas venham nos atacar de inúmeras maneiras, como físicas e verbais, mas já estava escrito na Bíblia, né, que a gente não ia ser amados por todos. Então a gente tem que ter isso em mente. O posicionamento, ele é muito importante e que nós temos que ter. Exatamente. E aqui temos algumas pessoas comentando, olha só. A Elisângela Leopoldina diz assim: nós temos que tomar a frente para quando precisar ter voz, não ficarmos quietos. Ou seja, a gente precisa, né, ter propriedade naquilo que a gente está falando, né? O conhecimento, né, gente? Então vamos buscar o conhecimento cada dia mais, para aí sim a gente ter argumentos concretos e debater com aquela pessoa de maneira assim, que não seja agressiva, mas também que a gente tenha a devida moral, né? Exatamente. As pessoas às vezes têm uma concepção do cristão de ser bobinho, de acreditar, de baixar a cabeça pra de abaixar a tudo. cabeça, de deixar que passem por cima, Sim. mas não é assim. Não, gente. Nós somos bons, mas a gente não é bobo, né? A Bíblia diz que nós temos que ser humildes como a pomba, né? Ou seja, a gente tem que ser disposto a ouvir, a gente tem que ser bondoso, mas a gente tem que ser astutos como a serpente. Então, a gente é bom, mas não confundam a gente. E diz assim a Márcia Almeida: se posicionar com ações e, se precisar, usar palavras. Pregue o evangelho todo o tempo e, se necessário, use palavras. Ou seja, né, a nossa conduta também fala, né? Não adianta a gente falar uma coisa e viver outra. E né? viver ao contrário totalmente do que a gente está pregando. Então é por isso que a gente não tem que ter medo de pregar o evangelho, gente. Temos que ser verdadeiros e pregar o evangelho genuíno, né? Que é muito importante para que as pessoas tenham consciência de como Jesus realmente era e tenha vontade de se aproximar cada dia mais, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente. E a Larissa diz assim: comigo já aconteceu uma situação onde tive que me posicionar dentro de sala de aula. Claro, temos que ser sábios nas nossas palavras para não sermos os chatos que atrapalham o tempo todo. Mas surgiu a oportunidade e percebi que muitos estavam acreditando em coisas distorcidas sobre Deus, que estavam sendo faladas ali. Então tive que me posicionar. Como não defenderia quem mais me ajudou, que é o meu Deus? Realmente. Né? E a gente consegue ver pelo testemunho da Larissa que ela não foi mal educada, que ela não foi agressiva, ela soube, né, o momento de ouvir, ela absorveu aquilo pra ela e ela procurou meditar, entender e aí sim debater, né, com aquela pessoa que estava colocando palavras ao contrário, né, da opinião dela. Atacando a fé dela. Enfim, esse é o posicionamento que nós temos que ter. Assim como a Duda disse, a gente não tem que ser agressivo, a gente não tem que caçar briga com ninguém, mas nós temos que ser definidos, não nos envergonhar do evangelho, assim como diz a palavra de Deus, né? Não ter medo de ser verdadeiros, mostrar. né? A gente tem que ter essa aparência nua, porque assim, quando a gente esconde muito, aí as pessoas também não querem procurar, né? Então a gente sempre tem que aparecer de uma maneira que as pessoas entendam, que não sejam agressivas, mas sim que sejam verdadeiras e que tragam mais pessoas para nós, né? Pra Exatamente. Jesus. E a gente vê na palavra de Deus que o posicionamento não é uma coisa nova. Os jovens do tempo da Bíblia também tinham que se posicionar. E um exemplo disso foi Daniel, né? Daniel e os 3 amigos dele que foram levados, né, até a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, e lá ele teve que se posicionar. O rei, ele queria que Daniel participasse dos banquetes, que os amigos participassem do banquete ali, que comessem daquelas comidas, mas Daniel sabia que aquelas comidas tinham sido oferecidas a ídolos. Então, ele preferiu se posicionar e ele não foi desrespeitoso. Dele, né? Exatamente, ele não foi desrespeitoso, ele não brigou com ninguém, ele não xingou ninguém, ele não usou palavras baixas com ninguém. A única coisa que ele fez foi se guardar a fé dele e deixar claro ali pra todo mundo: olha só, eu não vou me contaminar com isso aqui, o meu Deus vai me ajudar. E o final da história vocês já sabem, né? Deus deu força ainda mais a eles. Ou seja, Deus, ele honra quando a gente se posiciona, né? Sim. Deus, ele se agrada do nosso posicionamento, porque se a gente for pensar em Jesus também, Jesus não se envergonhou de se posicionar ali, né? Ele sempre estava ali se posicionando, estava ali mostrando: olha, o evangelho é assim, o reino de Deus é assim, não é desse jeito que vocês estão pensando. Tanto que até ele foi levado para morrer na cruz, né? Então,
o mínimo que a gente pode fazer, assim como a Larissa disse, eu acredito que é se posicionar, né? Sim. E Jesus nunca foi um homem agressivo, né? Mas ele era verdadeiro e sincero. Então é isso que a gente precisa ser, sinceros, né? Com aquele irmão que tem uma fé contrária da nossa, a gente tem que se posicionar assim, mas de maneira sincera e de maneira não agressiva. Que foi como Jesus sempre fez, né? Ele falava a verdade, ele pregava o evangelho, o verdadeiro evangelho, mas nunca agiu com agressividade em nenhum momento. Exatamente. Só um momentinho que Jesus chutou a mesa, mas ali já era outra vibe, entendeu, gente? Mas é isso, a gente não precisa sair caçando briga com ninguém pra se posicionar, né? Ao contrário do que muitos pensam. Mas é isso, e a palavra de Deus também diz assim, em 2 Timóteo 2,15: esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Ou seja, a gente não precisa ficar buscando a aprovação das pessoas o tempo todo. Não. Principalmente se essas pessoas já provaram que são contra a sua fé, né? Então a nossa aprovação de nós cristãos tem que ser principalmente a de Deus, né? Não esforce-se para receber sempre a aprovação do Deus a que você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem do que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Então, você, cristão, não tem que se envergonhar da sua fé. Às vezes, eu me lembro até que quando eu cheguei na igreja, que eu tava assim, novinha de igreja, eu pensava isso, sabe? Eu até confesso que eu pensava isso. Às vezes eu não compartilhava alguma coisa da igreja, eu não compartilhava alguma coisa da minha fé. Julgada, né, exatamente. Porque eu pensava assim, o que aquela pessoa vai pensar? O que aquele professor que eu tenho no Facebook vai pensar de mim? Porque eu tô compartilhando essas coisas. Mas depois eu entendi que aquilo as redes sociais são, na verdade, um mural, um pouquinho daquilo que você acredita. Né? Pelas redes sociais de uma pessoa, dá pra ver como é que ela é, dá pra ter uma ideia de como é que ela se posiciona. Pessoa, né? Exatamente. E já aconteceu comigo também. No comecinho, quando eu entrei, eu tinha bastante vergonha, porque as pessoas perguntavam, você tá indo pra igreja? Ou você se converteu? E eu tinha vergonha. E hoje eu vejo que isso era uma bobeira imensa, porque é um orgulho pra nós, né? É tipo um privilégio pra gente falar que sim, a gente segue a palavra de Deus, que é a palavra correta, é a palavra certa, e que mudou tanto a minha vida quanto a vida da Raquel. Exatamente. Então por que temos que nos envergonhar, né? A gente tem que sempre explanar mesmo o evangelho, como sempre diz a nossa pastora Bianca, maravilhosa, ela sempre fala que a gente tem que explanar mesmo o evangelho pelos quatro cantos do mundo, porque é assim que a gente vai ganhar almas e ganhar pessoas, né, pra Jesus. Exatamente. Então não se envergonhe de Jesus, não se envergonhe do Evangelho e não se cale, né, com relação a defender aquilo que é de Deus, com relação a defender a sua fé, defender os seus valores, os seus princípios, não se cale, porque tem até uma frase que também a nossa pastora sempre fala, né, que eu gostaria de finalizar essa explicação com essa frase, que é uma frase do Luther King, né, Martin Luther King, que fala que o que me incomoda não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Ou seja, os maus eles podem fazer barulho, eles podem gritar, podem fazer o que eles quiserem, mas se os bons ficarem em silêncio, isso mostra que, na verdade, os maus tiveram sucesso, né? Realmente. A gente não pode se calar diante daquilo que a gente vê que é mal, né? Tem algum comentário mais aí, Raquel, que a gente possa ver? A minha mãe, Eliana. Oi, Eliana. Tá dizendo aqui, ela colocou um versículo. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as pedras gritarão. Isso está em Lucas 19:40. Ou seja, se a gente se calar, Deus vai usar até as pedras para falar. Né? Realmente. Então a gente não pode ficar omisso com relação a isso. Né? Nós temos que ser mansos como a pomba, temos que ser, né, cristãos verdadeiros, mas não podemos nos calar. Então, se você que está nos assistindo vem sofrido esses ataques, seja na sua escola, seja na sua faculdade, no seu curso, exatamente, né? Seja onde quer que seja, a minha escolha, isso é uma coisa muito pessoal, tá, gente? Eu não tô incentivando ninguém a fazer isso. Isso foi o que eu fiz, o que Deus falou comigo e o que funcionou pra mim. Eu me afastei daquele curso, eu tranquei aquela faculdade, porque eu percebi que aquilo ia me fazer mal, que aquilo ia me afastar de Deus. Mas isso é uma decisão pessoal, né? É uma decisão pessoal. A Bíblia diz, né? Se o seu braço te faz pecar, arranque o seu braço. Se o seu olho te faz pecar, arranque o seu olho. Mas entre no reino dos céus, né? Então, priorize a sua salvação, priorize aquilo que verdadeiramente importa, porque na verdade tudo que tá aqui passa, né? O mundo passa, o dinheiro passa, o trabalho passa, mas a nossa salvação, essa é eterna. E a gente consegue ver o que a Raquel fez foi super correto, porque ela viu que ela não ia ter forças para continuar naquela faculdade. Então a melhor maneira que ela decidiu
foi se retirar. Então a gente aconselha assim essas pessoas, se você tá vendo que você não tem forças para continuar, que tá abalando a sua fé, tá incentivando você a fazer coisas contrárias da palavra de Deus, se retire mesmo, porque aí se for possível, né, se retire, se você quiser, se Deus falar com você da mesma maneira que falou comigo, converse com ele, né, busque respostas com Deus, porque aí sim você vai ter a melhor orientação para você fazer o que é o certo. Exatamente. E nós também estamos à disposição para ajudar vocês, né? Como eu disse, estamos fazendo aqui às terças-feiras a novena do fim dos tempos. Hoje é a quinta terça-feira. Nós vamos falar aqui na igreja sobre a marca da besta. O pastor vai estar explicando. E cada terça-feira estamos falando sobre um tema do fim dos tempos, né? E é isso, como eu disse no começo, só evidencia ainda mais a urgência da gente se posicionar como cristãos. Então a gente convida você, né, Duda? Passa aqui o endereço pro pessoal. Então, a nossa igreja fica na Avenida Manuel Caltabiano, número 444, Vila Molica, né? Exatamente. Os nossos cultos são às terças e sextas, às 19 horas e domingo às 9 da manhã. Então, se você precisa de ajuda, se você conhece alguém que precisa de ajuda, que está sofrendo, que está mal, pode vir que a gente está... Pode vir, né? Pode vir que a gente está aqui à disposição para atender vocês. Nós, os pastores, os obreiros, estamos todos aqui de braços abertos para receber a cada pessoa que quiser ajuda, né? São todos bem-vindos, gente. Então, inclusive hoje, né, vamos ter um culto às 19 horas. Então, dá tempo de vir ainda, né? Ainda dá tempo de vir. Ainda dá tempo de correr pra cá. Então, sejam todos bem-vindos, tá? Vocês vão ser muito bem acolhidos aqui. Aqui é muito confortável, né, Raquel? Exatamente. Então, a gente fica aí o convite pra vocês. E amanhã a gente vai estar aqui de volta, né? Estaremos falando sobre também um tema polêmico, que é o feminismo, né? Estaremos tratando sobre isso, porque amanhã quarta-feira, é o dia do Pode Vir Mulher. Então estaremos tratando aqui sobre o feminismo, que também é uma continuação, na verdade, né, desse tema, tem a mesma linha de pensamento. Sim. Então você não pode perder. Todos os dias, de segunda a sexta, às 6 horas da tarde, nós temos aqui o nosso Pode Vir, para que você acompanhe com temas atuais, temas assim, falados de maneira descontraída, né, mas que tem tudo a ver com a palavra de Deus. Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui, mas amanhã tem mais, às 18 horas. Exatamente. Então já ficam ligadinhos aí, colocam um despertador, né? Pra Isso. não perder o horário. E a gente vai ficando por aqui e são todos convidados, né, pra participar nos cultos, que é às terças e sextas. E vamos ficando por aqui, né, Raquel? Exatamente. Um beijo, gente. Um beijo pra vocês. Deus abençoe vocês. E tchau, tchau. Boa semana. Boa semana.